Para explicar o autismo, Francis Tuchin utiliza uma teoria filogenética. Ela diz que não só as crianças autistas experimentam um terror sem nome, experimentam um pânico, um medo primevo, mas também as crianças normais experimentariam a mesma sensação, o mesmo sentimento. Aqui temos duas perguntas a considerar. A primeira seria: por que todas as crianças teriam essa experiência de pânico? Podemos logo responder à luz da teoria de Tuchin. Ela diz que o feto no útero da mãe percorreria a evolução da espécie. E um desses estados atávicos do medo humano seria de animais predadores, e que nós guardaríamos uma espécie de reminiscência desse medo. Ele subsistiria mesmo depois do nascimento. Esse medo inato teria a função de nos proteger, quando nascêssemos, desses animais perigosos, os nossos predadores. Então nós teríamos no nosso código genético esse pavor de animais predadores, e nasceríamos com este pavor, o que faria com que nós pudéssemos identificar o perigo e escapar dele, quando necessário. Esse estado no mundo interno da criança é tão desesperador do bebê que ele precisa amainar esse medo. Ora, novamente, quem seria o objeto que absorveria o impacto desse pânico? A figura materna, segundo Tuchin. Então, a figura materna ou a figura substitutiva materna boa, receberia, absorveria esse impacto. Ela é uma espécie de objeto de impacto para onde o bebê, em pânico, projetaria o seu medo atávico. E, através da experiência direta com a mãe, ela seria capaz, então, de acalmá-lo, fazendo com que ele pudesse resistir, enfrentar e evoluir em relação aos terrores atávicos, aos terrores inatos, aos terrores primevos que habitam, como disse antes, não só a criança autista, como a criança normal também. Ela vai se tornar autista em função de uma impossibilidade, que é o que vamos ver agora. No desenvolvimento normal, o bebê ele será protegido dessas experiências agudas através de uma mãe ultra receptiva. Uma mãe, como se disse ainda há pouco, que funciona como absorvedoras de impacto, absorvedoras de choques. Uma mãe que não é capaz de funcionar nesse modo expõe o seu bebê a essas experiências terroríficas que posteriormente podemos observar nos transtornos de pânico. Sabemos que a ansiedade e o terror presente nessa experiência de proporção indescritível para a própria pessoa que sofre e para a própria pessoa que ouve a narrativa. Não se consegue entender por que o indivíduo se encontra tão aterrorizado, o que ele viu, o que ele pensou ter visto, ou o que ele teme poder ver, para justificar uma experiência de terror tão aguda como aquela. Então, Tuchin está convencida de que essa é uma herança que todos nós carregamos e que ela é amainada por uma mãe suficientemente boa, lembremos de Winnicott, ou de uma mãe continente, lembremos de Bion, ou por um seio bom, lembremos de Melanie Klein. E a terminologia que Tuchin decidiu usar é uma mãe absorvedora de choques ou absorvedora de impacto. Em todos os casos, temos que ter alguém que nos ajude a nascer. Do contrário, nos tornaremos presas dessas estruturas arquetípicas, e Jung, que encerram terror e medo, porque parece ser assim que a natureza costuma funcionar, tanto no universo quanto na experiência humana também.